Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conectando e Desmistificando. A reforma tributária tem que fazer assim, né? O Lima, é o cara. Lima, vamos lá. E hoje, Lima, o que nós vamos falar para os nossos amigos hoje? Vamos falar hoje de como se preparar para o período de transição. Então, gente, vem conosco que vai ser muito, muito interessante. Então, roda a vinheta. E aí, pessoal, estamos juntos novamente aqui em mais um Conectando e Desmistificando. E, Lima, hoje nós estamos falando sobre o período de transição, como se preparar para esse período de transição. Gente, é loucura, não é? Nós temos aqui 2025, que nós estamos agora, né, discutindo, 26 já começa a alíquota teste, 2027, 28, nós estamos aí sem o PIS e COFINS, aí começa a entrar o CBS. 2029 a 2033, nós temos aí que progressivamente, Lima, implementar o IBS. Como que, em sã consciência, Lima, o Lima fica bravo, ele acha que eu estou muito nervoso, gente, mas é complicado, Lima. Como que, em sã consciência, nós vamos conseguir fazer essa transição e nos preparar? Porque até agora nós não temos muita informação, temos, para dizer a verdade, pouca informação e também muita coisa ainda para ser definida. E o tempo está correndo e o impacto final é gigantesco. Vamos lá, Lima, fala um pouquinho para nós aí. Bom, vamos ser otimistas, pessoal. Isso, Lima, isso otimista, aí. Lima. Vamos ser negativista, porque assim, vai ser um período difícil, sendo otimista. Tá? Ele está sendo otimista, gente. Bom, vamos lá. Vai ser um período difícil, vai ser complexo, mas eu acho que assim, nem tudo que é ruim dura pouco, né? Então a gente vai passar por um período complexo, né? E depois disso a gente vai ter, esperamos que, tranquilidade. Mas durante 26, 27 até 32, essa complexidade, porque nós vamos trabalhar com dois sistemas, a gente tem que ficar muito atento, né? Mas o que tem... A gente não vai falar de percentual, a gente não vai falar de aplicação desses percentuais, porque já na tabela aqui, vamos colocar a tabela, isso já está muito claro, né? A verdade é como se preparar. O que a gente tem que preparar. Qual o primeiro passo? Não, na verdade, as empresas têm que aproveitar a oportunidade, né? E desde já o que a gente está provocando é que as empresas estamos alertando, porque assim, não é para largar, não é para deixar para o último momento ou falar, o meu contador é que vai fazer isso, vai resolver esse problema, isso não é problema meu. A gente acompanhou, por exemplo, a LGPD, quando foi implantada, isso não é problema meu, e aí hoje as empresas estão sendo autuadas, não, né? Muito pelo contrário, né? Não é problema do contador, não é problema da empresa, é problema dos dois. Na verdade, é um problema conjunto, onde teremos que exatamente trabalhar em conjunto. Então, qual é o momento, o que a gente está orientando para que seja feito? Primeiro, é que as empresas se conscientizem, né? E que as empresas de contabilidade, os empresários de contabilidade, provoquem as empresas. E o que a gente sugere, né? Primeiro, capacitação, né? Muito bom, Lima. Capacitação. Acho que a gente tem que acompanhar a legislação, tem que entender o que está acontecendo, se aprofundar. Os gestores das empresas, né? Sejam de contabilidade e principalmente os gestores das empresas, os empresários. A equipe toda. Eu tenho ouvido, Lima, aí no dia a dia, grandes empresas, até grandes grupos de escritórios de advocacia, dizendo assim, nós ainda não nos inteiramos sobre, né, a reforma tributária, a gente queria entender um pouco mais. Falei, Deus, nós estamos assim com, vamos dizer lá, um cometa que vai cair na Terra e nós vamos ter extinção da humanidade. E todo mundo pergunta, o que nós vamos fazer no dia seguinte? Quer dizer, é algo que vai ter um impacto, né? Estou sendo otimista agora. O impacto que vai trazer uma melhora para nós em alguns pontos, mas vai complicar muito em outros pontos. Então, capacitação, Lima, eu vejo hoje que treinar as equipes é a alma do negócio. Exatamente, acho que capacitação, conhecimento é tudo. A gente sempre fala do conhecimento, conhecer a legislação,
entender o que está acontecendo, rever processo, né? Porque também é uma oportunidade, tem que sair da zona de conforto, não esperar, olha, vou esperar um momento, a 27 que vai mudar a alíquota, que vai entrar e a gente se prepara. Não, tem que preparar os sistemas, tecnologia a seu favor, usar a tecnologia, ver os sistemas que melhor estão se adaptando ou que estão se preparando. Então, além da preparação dos gestores, conhecimento do que está sendo mudado, o uso da tecnologia, né? Para quê? Para que façam os cálculos, né? Porque vai ter que reavaliar custo, a empresa vai ter que conhecer os seus custos, né? Para poder reavaliar e rever os seus valores de venda, né? Mas para ele chegar na revisão do custo, quando você falou em tecnologia, muitas vezes a gente tem uma ideia um pouco simplista demais e que, olha, o fornecedor de software A, B ou C vai mandar uma versão já pronta para mim implementar e vai resolver meus problemas. Só que as empresas, elas possuem ERP, as empresas possuem sistemas internos, existem N situações em que já houve, né, toda uma estruturação tecnológica, Lima, em que vai ser afetada e se não for, vamos dizer, analisado previamente, sabe o que vai acontecer? Vai chegar na hora H, aí você chega para o departamento de TI ou para a empresa responsável pela software house e dizer, olha, isso aqui não está atendendo, eu tenho um problema no meu processo aqui, eu tenho um problema que eu preciso que seja ajustado. Eles vão falar, olha, 6 meses para que eu consiga implementar isso para você. Lembrando que a tecnologia é uma ferramenta. Quem tem que ter o conhecimento e a análise tem que ser a empresa, né? Então, a empresa usa a ferramenta, né? Mas o custo, a análise do impacto que vai ter aquele tributo, o período de transição e quanto vai custar o produto para ele depois que passou a transição e que vieram os novos tributos, é a empresa que tem que ter. Então, os seus funcionários, os seus gestores, as pessoas que fazem tudo isso, têm que ter o conhecimento, né? Tem que estar preparados, conhecer, fazer os novos cálculos, né? Isso, e a ferramenta tecnológica tem que atender a necessidade. Tem que atender a necessidade. Então, assim, por isso que a empresa tem que estar preparada. Porque não vai vir o bolo pronto, né? Tem que ser construído um novo modelo. É um caso. Cada caso é um caso. Imagina uma empresa que tem 1.000 itens, 10.000 itens, 50.000 itens. Se até o Simples Nacional vai ser afetado, se for para o regime híbrido que nós já passamos no programa anterior, onde vai ter apuração de entrada e saída, já não é mais aquele modelinho. E vai ter que ter capacitação, vai ter que ter tecnologia e vai afetar o custo. Falando em Simples Nacional, empresas, seja do lucro real ou do lucro presumido, elas vão ter impacto, inclusive, nos fornecedores. Por quê? Dependendo da quantidade de fornecedores que vão gerar crédito, vamos dizer que ela tenha 100% dos seus fornecedores no Simples Nacional, ela vai ter um determinado crédito. Se ela tiver 80% dos seus fornecedores no Simples Nacional, ela vai ter outro crédito. Por quê? Dependendo do tamanho dos seus fornecedores, da quantidade de quem estão ou não no Simples Nacional, vai gerar um impacto financeiro no crédito. Então, isso também tem que ser calculado. E volta na palavra inicial sua, custo, né? Exatamente. O crédito hoje, quem não gerar muito crédito, vai ter problema de aumento de custo. Então, o produto vai ficar mais caro. Aí chega naquele ponto que a gente bate sempre. Então, preparei as pessoas, né? Estou preparando desde a alta gestão até a base. Todo mundo entendendo o processo. Os terceirizados, aí no caso escritório de contabilidade, equipes da área até jurídica, aí todo mundo capacitado. Tecnologia, como que eu vou, as ferramentas que você colocou, como que elas vão estar adequadas para me atender? Adequadas, testadas e validadas. Validadas. Né? E por último, nós vamos ter que fazer uma simulação. Exatamente. Isso, quando concluir o processo, teremos o período de transição que teremos simulações gradativas. Então, por exemplo, o ICMS lá em 29 reduz 10%, né? A alíquota antiga... Para o meu negócio, né? Para entrar o IBS. Lembrando que cada
cada negócio é um negócio. Mesmo atividades similares vão ter resultados diferentes. Então, vai ser particular cada resultado. Cada cálculo, cada análise será feita individualmente. Isso. Não é porque eu tenho uma distribuidora de peças de veículos e você também tem a mesma atividade que os nossos resultados e os nossos custos serão iguais. Nós temos diversos fornecedores diferentes. Então, pode ser que os resultados sejam diferentes por conta... Serão diferentes. Por conta dos créditos do Simples ou não, enfim. Cada um terá a sua análise individualizada. Lima, eu acho muito legal para a classe contábil. Não sei se você... Não, é uma grande oportunidade porque a régua está aqui em cima agora, meu irmão, porque o que acontece? Aquele tratar assim que fazia de baseada para todo mundo, como se fosse todo mundo igual, hoje nós temos que vender um serviço qualificado, uma consultoria para cada cliente. Personalizada, e cobrar por isso. Cobrar por isso. Né? Não, com certeza, não é nada de graça. Agora, veja... personalizado e mais que isso, passado o período de transição, só ficarão os profissionais que estarão qualificados. Os profissionais de contabilidade e as empresas organizadas. É a nova seleção natural, meu irmão. Seleção natural e mais que isso, o profissional da contabilidade com a tecnologia, porque o governo vai entregar muita tecnologia, muito parecido com o que fez no Simples Nacional, né? Como o Simples Nacional funciona hoje. O profissional da contabilidade vai, de fato, poder fazer o que ele foi criado, né? Ele entregar a contabilidade com mais profundidade, com mais qualidade. E os profissionais que hoje só entregam DARF, esses profissionais... vai ser extinto. Ou ele se adequa, ou vai ser extinto. Tendem a se extinguir. Então, nós estamos tendo um upgrade na profissão. Com certeza. O que é maravilhoso, sabe por quê? Porque esse upgrade está levando as pessoas a se qualificarem mais e a transição vai ser impossível, Lima, se não tivermos um profissional da contabilidade no lado a lado com a empresa e esse profissional, ele levando o conhecimento e orientando a empresa. Então, nunca teve tanta oportunidade. Então, profissional da contabilidade, aproveite a oportunidade, se qualifique, esteja ao lado do empresário. E você, empresário, valorize o profissional da contabilidade, provoque o profissional da contabilidade, utilize os recursos que ele tem o conhecimento para isso e veja, você tem uma grande oportunidade de aprofundar e melhorar muito a gestão da sua empresa. Utilize essa parceria, mas valorize o profissional também financeiramente, porque isso é muito importante, porque ninguém trabalha de graça, só relógio, ok? Mas agora, fechando, nós estamos explodindo aqui, mas fechando, Lima, eu acho que o último estágio, é maneira figurativa de dizer, mas um dos últimos estágios que nós temos é a negociação, o diálogo final com as partes envolvidas no começo e no fim da cadeia, que são com essa negociação que é necessária com os fornecedores de insumos e os nossos clientes. Isso é natural, porque na hora que você revisar os seus custos, você reaplicar as novas alíquotas, fazer a simulação. Você fazer as simulações, você vai ter uma oportunidade de reavaliar os seus custos e provavelmente vai aparecer negociações, porque os custos dos seus fornecedores também vão mudar. É uma cadeia, né? E aí vai haver uma negociação natural, porque eles vão provavelmente mudar, aumentar ou diminuir, enfim, e você também vai ter um impacto aumentando ou diminuindo os seus custos. Então isso vai haver uma natural negociação em todos os aspectos, seja dos fornecedores, seja com seus clientes, né? Isso vai gerar um fator positivo, geral... Uma readequação, do mercado. Naturalmente isso pode gerar inflação, isso pode gerar... mas o mercado todo vai se adequar e vai se adaptar à nova realidade que vai acontecer com o impacto dessa reforma tributária. O primeiro momento vai ser um pouco violento, mas tende a minimizar, tende a equilibrar, tende a chegar no equilíbrio, porque não temos outra escolha. Lima, temos que fechar. Só para finalizar, a gente não consegue fritar um ovo sem quebrar a casca, né? E é exatamente isso que vai acontecer nos próximos anos. E a partir de 2033, eu acho que aí a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade e a sociedade vai ter um pouco mais de simplificação e as empresas vão ter um pouco mais de tranquilidade para poder operar.
Lima, vamos dar o recado, porque agora nós já estamos no limite. É isso aí, pessoal. Gostou do nosso podcast? Você que está acompanhando, enfim, deixe seu like aí, inscreva-se no canal, é muito importante. É a nossa campanha, né? Porque o Lima não convence vocês, pessoal. Nós muito importante. Vai tá audiência, ele que é o simpático, então fala você. É verdade, ninguém... Ó, nós estamos com uma quantidade de pessoas absurda nos assistindo. Pessoal, graças a você, né? Ele quer... Bate palma para ele, por favor, pessoal. Aí, isso é para o Lima. Obrigado. E aí, pessoal, a gente brinca muito aqui, mas se inscreva no canal, fique com a gente. E, Lima, vamos agradecer aos patrocinadores. A Kion, a empresa de tecnologia, desenvolvimento de sistemas inteligentes, sistemas de folha de pagamento, contabilidade, enfim, está à disposição o ERP, muito favorável e importante para as empresas conhecerem e aplicarem. Nesse momento é muito importante. E a empresa Hort, que é uma empresa que também trabalha em assessoria nessa transição aí da reforma tributária e especializada em laudos de ativo imobilizado, em vários tipos de laudos. Estamos aí oferecendo soluções inteligentes. E, Lima, só para fechar de vez, fala um pouquinho do curso, vai. Pessoal, nós estamos preparando o curso, já temos divulgado aí nos nossos podcasts, no nosso podcast. Enfim, esse nosso curso em breve será lançado, estamos preparando com o maior carinho, com os detalhes, estamos esperando apenas alguns ajustes na parte da legislação, mas em breve estaremos lançando o nosso curso sobre a reforma tributária. E você que tiver interesse, quer conhecer um pouco mais e tiver interesse no futuro de fazer esse curso, nós estamos deixando o QR Code aí na tela. Inscreva-se, deixe os seus dados que em breve entraremos em contato para fazer o curso. Isso aí, gente. Valeu, pessoal. Um grande abraço, até a próxima. Até mais, valeu, um abração.